Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. Papo reto, mina, eu vou te fazer uma proposta. Papo reto. Caiu no meu papo, vem. Aí o bagulho flou. Tapa, tapa, tapa. Boa noite, gente. Voltando agora, dia 4 de dezembro de 2023, vamos falar de Atlético Paranaense 3, Santos 0. Santos realmente numa situação complicada, agora na penúltima rodada perdeu do Atlético Paranaense, não é fácil jogar no Couto Pereira, perdão, no estádio do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, né? E o Atlético Paranaense não tinha nada com isso, fez o seu papel, venceu o Santos 3-0, fora os ameaços, né? Que joga o Vitor Bueno, o que joga o time do Atlético Paranaense, né? Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, deixem um like, comenta, compartilha e vamos juntos. O Atlético Paranaense sobrou diante do Santos, claramente. No segundo tempo, que o Santos fez um bom primeiro tempo, criou chances com o Lucas Lima, com o Jean Lucas, o próprio time do Santos com o Furk também criando oportunidades. E o Santos melhorou. O Atlético Paranaense começou bem, o Santos equilibrou e o Santos teve as melhores chances no primeiro tempo. Só que o Soteldo fez uma boa partida, só que quem não faz, toma, né? O Vitor Bueno de falta fez 1-0 Atlético Paranaense. Começou o segundo tempo, o Atlético Paranaense melhorou, equilibrou as chances e o Madison de cabeça 2-0 Atlético, numa falha da defesa do Santos. O terceiro gol, William Bigode 3-0 Furacão. E aí, como se diz, né? Santos tomou 2. O terceiro foi fatal. O Santos agora que tem que vencer o Fortaleza na Vila Belmiro e torcer contra o Bahia diante do Atlético Mineiro. Não vai ser fácil, mas eu acredito que o Santos fique na primeira divisão. Só que vai servir de exemplo para a diretoria do Santos, para os jogadores do Santos, que muda, né? O torcedor do Santos está cansado de ver o Santos lutando para não cair. Que é uma vergonha para um time grande como o Santos. Santos que já teve Pelé, que já teve Neymar, já teve Giovani. Então assim, Ganso, Fábio Costa. Então assim, tá na hora, né, do Santos voltar a ser o Santos. E o Santos realmente fez um primeiro tempo bom, dominou o Atlético Paranaense no final do jogo. O Santos mandava no jogo, só que tomou um gol de bola parada, né? O Vitor Bueno aproveitou e fez um golaço. O Vitor Roque jogando muito do lado do Atlético Paranaense. E o João Paulo fazendo defesas, né? Salvando o Santos de tomar aí um vexame maior no segundo tempo. O Atlético Paranaense melhorou, criou as melhores chances e conseguiu fazer o segundo gol numa falha da defesa do Santos. Tanto o Joaquim quanto o Messias nos últimos jogos andam falhando muito. O Madison de cabeça sozinho fez o segundo. O terceiro do Atlético Paranaense, o William Bigode, né? Que até o lance foi normal, foi analisado pelo VAR, entrou sozinho e mandou pro gol sem chance pro goleiro João Paulo. E o Santos tem que ficar esperto, tem que fazer a sua parte diante do Fortaleza, não vai ser fácil. O Santos não jogou bem esse campeonato, é um campeonato ridículo por parte do Santos. Já o Atlético Paranaense fez o que tinha que fazer, né? Jogou o seu campeonato, conseguiu estar numa boa posição do Campeonato Brasileiro, está de férias, já está na Libertadores. Então, assim, realmente, tá de parabéns ao Atlético Paranaense que cada ano fica melhor. O time realmente forte, o time consegue jogar na velocidade, no erro do adversário e não dá espaço. Marca quando está sem a bola e consegue contra-atacar com velocidade, com rapidez, com dribles. E aí, dá no que dá, né? O Santos falhou 3 vezes, 3 gols, e o Atlético Paranaense conseguiu um grande resultado. Vamos conversar com o Casagrande,
Casagrande, que resultado é esse? O Santos se complica no Brasileirão. Acredita que o Santos pode cair? Tudo bem, Casão? Boa noite. Boa noite a todos, né? O Santos tem que ficar esperto, principalmente porque não jogou uma boa partida. Primeiro tempo até equilibrou, mas o segundo tempo foi ridículo. Ridículo, não pode tomar 3 gols como o Santos tomou. Então é o seguinte, o Santos faz por merecer estar nessa situação, principalmente porque os jogadores colocaram o Santos nessa situação. Então o Santos, os jogadores tinham que tirar o Santos disso. Está há muito tempo nessa situação. Faz culpa da diretoria do Santos e a culpa é realmente dos jogadores que lá estão, principalmente dos mais experientes. O Soteldo, o jogador que realmente chegou para ajudar o Santos, parece que cansou. É o único jogador que tenta fazer diferença, junto do Jean Lucas, o Marcos Leonardo. O time do Santos não é ruim no papel, mas não consegue enfrentar os adversários, encontra dificuldades. O que vem salvando o Santos é o João Paulo, que é um grande goleiro e que merecia estar na seleção brasileira. Mas o Santos realmente corre risco sim, se não acordar, se não vencer o Fortaleza, não jogar, é difícil para o Santos, vai ser difícil permanecer, porque a equipe do Fortaleza é uma boa equipe, tem bons jogadores, e o Santos perdeu do Fluminense na Vila Belmiro. Então nem dentro de casa o Santos vem fazendo os resultados. Vai ter que jogar, vai ter que marcar, não vai ter que dar espaço para o adversário, que pode se complicar realmente no campeonato. E aí, se o Bahia vencer, o Santos está perdido, porque realmente o Santos é o último jogo, é o jogo da vida, é matar ou é morrer. É matar ou é morrer. Eu acho que o time do Santos, realmente, como você disse, é erro de gestões anteriores. O Santos vem muito tempo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, lutando para não cair. E é todo ano isso. Então, assim, está faltando gestão, está faltando contratar jogadores, está faltando os meninos da Vila voltar, está faltando investir mais na base, está faltando contratar jogadores que venham realmente para fazer a diferença e não mais um, menos um. O Santos mudou muito de treinador nessa temporada e o Santos paga o preço pelos erros do presidente do Santos. E diante do Fortaleza, repito, o Santos precisa vencer e torcer para que o Atlético Mineiro vença o Bahia em Salvador. Não vai ser fácil. O Santos realmente está igual aluno. Deixou para a última hora. Teve o ano inteiro para estudar e agora está de recuperação. É passar ou é bombardear? Essa é a minha visão. Soteldo, jogador que eu disse muitos nos meus vídeos. É um jogador que faz a diferença. Tem que se esperar dele contra o Fortaleza. Ele é um jogador que pode salvar o Santos. É um jogador que é um jogador do drible, é um jogador da velocidade. Então o Santos tem que partir para cima do Fortaleza, não dando espaço. O Fortaleza é uma equipe que contra-ataca muito, joga muito no contra-ataque. Zé Wellison, Caio Alexandre, Pochettino, o que mais que o Fortaleza tem? É um time muito bom. O time do Fortaleza é um time muito bom. Time versátil, Pikachu, Marinho. Então o Santos tem que ficar muito esperto com esse Fortaleza, que para mim pode dar trabalho, hein? E claro que do outro lado tem o Bahia numa situação complicadíssima. O Bahia vai ter que jogar muito diante do Atlético Mineiro, que vem de um resultado bom contra o São Paulo. O Atlético cresceu na mão do Filipão, então não vai ser fácil. Essa última rodada, Casagrande, para você acha quem cai para a Série B? Bahia ou Santos? Ou até mesmo Vasco? Qual deles você acha que cai? Eu prefiro não dizer, vou ficar em cima do muro. Mas todas as 3 equipes têm risco. Então, assim, quem errar menos vai se salvar. Então, o Bahia tem que fazer o resultado dele, o Santos fazer o resultado dele e o Vasco tem que fazer o resultado dele. E esquecer de pensar no outro. Mas vai ser muito difícil, né? Deixaram para a última hora, então realmente vai ser difícil. Mas eu acho que vai ser realmente a situação mais difícil está o Bahia. Porque o Bahia precisa vencer de qualquer jeito, torcer para o Santos perder e torcer para o Vasco não vencer. Então realmente vai ser uma rodada muito difícil. Mas é claro que o exemplo fica para o Santos, que fez um ano ridículo. Essa diretoria do Santos é medíocre, afundou o Santos. O Santos está nessa situação devido ao presidente do Santos não ter uma gestão forte, não ter jogadores, não ter uma base e vai ter que mudar muito. Um rebaixamento
afundaria muito a crise no Santos, que já é difícil, torcida cobrando, jogadores numa situação difícil. O Santos fez um ano ridículo e tem que melhorar muito. O Santos não é inadmissível ver o Santos numa situação como essa. O elenco que tem Marcos Leonardo, que é um grande jogador, que tem Soteldo, o Jean Lucas. O Santos não tem um time ruim, mas não sei por que está nessa situação. E o João Paulo, que é um grande goleiro, agora vai ter que fazer alguma coisa, porque vai ficar muito difícil. É vencer o Fortaleza e torcer para o Vasco e o Bahia não vencer. Porque aí o Santos realmente pode se salvar. Que é uma vergonha para o Santos. Vergonha mesmo, né? Esses jogadores que estão no Santos não têm vergonha na cara. Não sabem o que é o Santos. O Santos é muito grande, gente. Vocês têm a obrigação de tirar o Santos dessa situação. Não se esperava que o Santos fosse chegar numa rodada brigando para não cair. Eu esperava que o Santos estivesse brigando por Sul-Americana. Sempre falava nos vídeos. Mas chegar e fazer o papel ridículo que o Santos fez é brincadeira. O Casagrande, o Atlético Paranaense, o que você vê dessa equipe? O Atlético todo ano se reestruturando, contratando bons jogadores. O Atlético está na Libertadores. Você vê o futuro muito bom para o Atlético Paranaense, Casa? O Atlético Paranaense é exemplo de gestão. Petralha está de parabéns, contrata bons jogadores. O próprio Vitor Bueno, que passou pelo Santos, é muito bom jogador, está se reestruturando. O Vitor Roque, que é um excelente centroavante. Então assim, o Atlético Paranaense está de parabéns. É uma equipe que vai brigar muito, principalmente o Coelho, que é um grande jogador. O próprio jogador uruguaio, o Canóbio, é um jogador que se destacou nessa equipe do Atlético Paranaense. Tem o Fernandinho, que é um volante excepcional. Então o Atlético Paranaense é uma equipe organizada financeiramente quanto dentro de campo e está colhendo os frutos, enquanto o Santos está pagando pelas más gestões e realmente o rebaixamento vai prejudicar muito o Santos. Então o Santos vai ter que jogar futebol e não deixar o Fortaleza jogar. E ainda assim vai ser difícil, né? Que é uma vergonha, repito, o Santos nessa situação. Com certeza. Gente, comenta aí o que vocês acham. Você acha que o Santos ganha do Fortaleza, Casa? Vai ser difícil, eu acho que o Fortaleza ganha do Santos. 1-0 Fortaleza. Eu acho que o Santos empata com o Fortaleza 2-2. E ô Casagrande, você acha que hoje o momento do Santos é propício, principalmente por causa de troca de treinadores, ou você acha que a má gestão vem influenciando dentro de campo? Tudo, né? Tudo vem atrapalhando o Santos. Então realmente o Santos está numa situação delicada devido às más gestões, a más contratações, a não ter um time, a não ter elenco, a não ter presidente e está nessa situação. Realmente o Santos paga pelos preços das outras gestões e vai ter que se reestruturar para voltar a ser o Santos de antigamente, coisa que está difícil, né? O Santos não consegue sair do fundo do poço. É verdade. Gente, comenta aí o que o Santos deve fazer diante do Fortaleza. Para mim, é tentar vencer. Ir pro ataque, mas marcar e não dar espaço pro Fortaleza. Deixa um like e tamo junto.